Com o Padre Gonçalo Porto Carreiro de Almada, iniciamos uma nova coleção ou uma nova secção de livros na Chancela Princípia. A Chancela Princípia é uma chancela especializada em livros técnicos, académicos, da Princípio Editora, que tem diversas outras chancelas, mas na Princípia publicamos estudos, ensaios, manuais, e publicamos este ensaio do Padre Gonçalo Porto Carreiro sobre uma matéria na qual nunca nos tínhamos ainda aventurado, que é a da genealogia inobiliárquica, mas numa perspectiva jurídica. O que o Padre Gonçalo Porto Carreiro faz no livro A Representação do Último Duque de Aveiro é um estudo jurídico sobre um tema com alguma controvérsia, o Padre Gonçalo nos dirá qual, relativamente a quem hoje tem a representação deste título, mas falo como jurista que é de formação, antes de ter sido ordenado padre e ter feito os estudos para isso, estudou Direito, licenciou-se, e portanto faz aqui um estudo jurídico sobre este tema que, apesar de tudo, entendemos arrumar numa nova coleção, genealogia inobiliárquica, e não nos livros de direito Tucur. Sobre que trata este livro, Padre Gonçalo? Muito bem. De facto, já há bastantes anos, há mais de 50 anos, o meu pai, que era diplomata, mas que era também de formação jurídica, escreveu um trabalho sobre esta questão, que é uma questão certamente controversa. O Duque de Aveiro foi o principal supliciado no chamado processo dos Távoras. Ele próprio era filho de uma Távora e casado com uma Távora também, e desde então ele só deixou um filho, mas esse filho não teve descendência legítima, e desde então discute-se a sua sucessão e a sua representação, até porque o título Duque de Aveiro era o mais importante em Portugal depois do título Duque de Bragança. A partir do momento em que o Duque de Bragança passou a ser rei, com Dom João IV, não é? O Duque de Aveiro passou a ser a principal casa fidalga do nosso país, antes até dos Duques Cadevães e dos Lafões e dos Duques liberais que mais tarde iriam surgir. Houve uma série de questões que foram maltratadas pela história e também pelo direito nobiliárquico, nomeadamente disse, por exemplo, que o título tinha sido extinto, quando não foi, não é? Ou que o título não poderia ser renovado, coisa que também não me parece acertada, em função do estudo dos documentos que estiveram na base da condenação do Duque de Aveiro, mas que não implicaram a extinção do seu título, não é? Portanto, em teoria, seria suscetível de ser renovado. De todas formas, o meu estudo não pretende ser polémico, nem pretende ser controverso, mas sim, mas há quem fica a ganhar e quem fica a perder. Exatamente, sim. De facto, o meu pai afirma claramente que quem é o representante pessoal, por assim dizer, do último Duque de Aveiro, e não há assim muitas dúvidas quanto a isso. Mas ele considera que é só representante pessoal, não a nível do título, e eu acho que também é representante a nível do título, se alguma vez o título vier a ser renovado ou vier a ser autorizado o seu uso a quem de direito. Mas acho que é um tema de facto interessante, também porque houve uma polémica gerada por este caso, por duas atitudes que são também um pouco controversas. Por um lado, houve uma carta do Dom Duarte Nuno, pai do atual chefe da Casa Real, autorizando-o então Conde das Alcáçovas a usar o título, coisa que ele nunca fez e, portanto, acabou por não ter efeitos de ordem prática. E houve uma outra decisão também um pouco curiosa, que foi o rei Dom Afonso XIII de Espanha autorizou um espanhol a usar o título, tendo em conta que ele descendia de alguns duques de Aveiro que, quando se deu a restauração da independência em Portugal, ficaram em Espanha e não quiseram vir para Portugal. E, portanto, até uma vez veio a Portugal um senhor que se intitulava Duque de Aveiro, coisa que causou uma certa estranheza e talvez também algum desagrado, sobretudo para as famílias que entendem que representam esse título.
Portanto, é uma temática que sempre esteve de alguma forma presente e por isso espero que este trabalho possa ser esclarecedor sobre essa matéria. Nos tempos da República, que sentido faz publicar um livro sobre um tema destes? Agradeço a pergunta, que é muito oportuna e muito pertinente, e responde a essa pergunta o magnífico prefácio do professor Paulo Otero, não é? Dando a entender exatamente que, embora claro que nos regimes republicanos não se possam conceder títulos, a República Portuguesa não os distinguiu, não é? E reconhece ordens jurídicas que têm uma certa autonomia e uma certa independência. Aliás, hoje mesmo, se uma pessoa quiser registar uma marca comercial com um título de nobreza, não o pode fazer se não provar que tem algum direito a utilizar essa denominação. Também, já agora, agradeço à professora Mafalda Miranda Barbosa, porque escreve um pós-fácil que também completa, por assim dizer, aquilo que o professor Paulo Otero diz no prefácio.